onde nós encerramos a parte de ontem, a gente estava falando sobre loteamentos, as modificações, as propostas que nós estamos fazendo na lei para a parte de loteamentos. O vereador Paulo Corrêa pediu a palavra para fazer uma exposição sobre a questão de proteções ambientais e solicitou que nós apresentássemos uma proposta para aquela parte lá de baixo, vizinho do Campo Redondo, que é a Córrego Pitangueiras. Então, gente, como tem pessoas que não estavam aqui ontem, o Paulo Corrêa vai expor novamente as questões que ele levantou ontem, e aí nós vamos mostrar a nossa proposta e jogar para a discussão na plenária. Teve início ontem essa audiência pública. A audiência pública serve para quê? Para debater com a sociedade os caminhos onde a sociedade também tem a oportunidade de se manifestar. E a respeito de loteamentos, foi aprovado aqui na Câmara Municipal o aumento do perímetro urbano, tanto na parte norte da cidade, como na parte sul. Na parte sul, nós temos um detalhe. Ali nós temos um delta. Esse delta, ele funciona como um filtro natural do córrego Pitangueiras. Ou seja, ali naquela parte mais clara é onde corre o Pitangueiras. E ao lado é um varjão, é um brejo. Para chegar nesse córrego, terá o quê? Eu não sei a quantidade, mas a água para chegar nesse córrego precisa passar por esse varjão. Esse varjão funciona como um filtro natural. É um caso específico, ali é um santuário. É um santuário que Barretos tem e não despertaram para isso ainda. E abastece mais de 50%, depois de tratado, a população de Barretos. Pois bem, como foi aprovado o perímetro urbano, eu votei contra, o Dr. Francisco também votou contra, não que era contra o desenvolvimento de Barretos, de maneira alguma, Barretos tem que expandir. Mas eu acredito, e volto a debater esse assunto, com relação a essa área. Porque em outros locais tem sido feita essa expansão, até de uma forma legal, dentro da legalidade, aprovação dos projetos pelos órgãos técnicos. Só que eu quero mostrar para vocês, mesmo sendo aprovado pelos órgãos técnicos, o avanço da área urbana em cima dessas áreas de preservação ambiental tem sido afetado de uma maneira significativa. Porque nós temos aqui até pessoas ligadas à diretoria do meio ambiente, nós não temos fiscalização, nós não temos estrutura humana para que proceda a fiscalização necessária. E eu acho também um debate em alto nível. Vamos debater, vamos discutir. Ali é uma nascente do Campo Redondo. Eu recebi uma denúncia, fui verificar. Ali é próximo, é atrás do IRCAD. Ali no IRCAD é perímetro urbano. Só que essa pessoa tem uma propriedade particular que canalizou a água desse córrego. Aí é uma nascente do córrego Campo Redondo. A poucos metros, eu estou mostrando aí, olha o que o proprietário fez. Aí eu estou mostrando a área que é próxima a essa nascente, que foi aprovado como perímetro urbano. Então ali nós já estamos perto do perímetro urbano, dessa área nova que foi considerado um aumento. Lá naquele primeiro pontinho azul é a nascente do Campo Redondo, uma das nascentes. A gente percebe ali que no intervalo já interrompe a questão das árvores. Ali já teve um desmatamento. E vocês percebem que em azul a pessoa desviou a trajetória do curso da nascente. E aquela parte em preto que vocês vão verificar é esgoto que está correndo a céu aberto. Na verdade, teve toda essa situação aí. Ali nós temos um perímetro urbano. O que eu quero tentar passar para todos, que com o avanço do perímetro urbano,
mesmo com aprovação de projetos pelos órgãos técnicos, Grapoab, Secretaria CETESB, uma série de secretarias, está dentro da lei. Mas depois ninguém consegue segurar esse avanço. Aí aquela rua atrás do ICAT, aí é o esgoto, vocês vão perceber a quantidade de que... Isso é o esgoto, não é água de chuva não, isso é esgoto. Aí entra dentro da propriedade da pessoa e chega até o córrego, uma nascente do córrego Campo Redondo. Nessa situação, eu quero demonstrar para vocês que a questão é sujeira, porque depois, Silvio, ninguém consegue segurar. Ninguém consegue segurar. É por isso que eu trouxe toda essa documentação, para que a gente possa debater e chegar num denominador comum. Avanço da cidade e respeitando. E por que respeitando aquela área? Tudo bem, isso é uma nascente. Nós temos várias nascentes dentro do município de Barretos, em torno de quanto? 400, 500 nascentes. Mas aí tem um caso específico, volta no delta. Ali não vai estar avançando em cima de uma nascente, vai estar avançando dentro de um filtro natural do córrego Pitangueiras. Para toda essa demonstração que eu fiz, chegar naquela parte mais clara lá, que é o córrego Pitangueiras, tem que passar por um varjão. Além desse varjão, tem metal pesado. O que foi constatado que teve lá? Urânio. De certo foi alguma consequência anos anterior, de época anterior, que ficou, porque é um filtro, senhor, é um filtro aquilo ali. Não vai para o córrego. Então, aí é um caso diferente de outras situações, de outra expansão do município. Nesse caso específico, por isso que eu fiz essa defesa com relação a essa preservação, que a gente discutisse em alto nível, para que a gente possa arrumar uma saída. Vai ter os impactos ambientais? Vai ter. Mas vamos procurar, de uma maneira ou de outra, minimizar esse impacto em cima do meio ambiente. Era isso que eu gostaria de falar, até porque vocês, os senhores, não estavam presentes.